Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. E polícia está à caça de principal suspeito de atentado contra prefeito. É isso mesmo. A Polícia Civil de São Paulo identificou 2 veículos e um suspeito de atirar contra o candidato à reeleição de Taboão da Serra, José Aprígio. Segundo o comunicado da organização, os autores do crime usaram 2 carros para fugirem. Os veículos foram encontrados em Osasco, um deles, um Nissan, estava incendiado e outro, um Fiat Siena, foi encontrado em uma casa. O Siena pertence ao marido da mulher que vivia no domicílio e, segundo ela, o filho de 33 anos é quem costuma usar. O automóvel foi apreendido e o homem é procurado pela polícia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a localização ou apreensão do veículo é objeto na primeira delegacia de Taboão da Serra. Aprígio foi baleado no ombro na tarde desta sexta-feira 18, na BR-116. Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita a bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana anterior. Aprígio foi encaminhado à unidade de pronto atendimento Aquiretada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. E urgente, Lula sofre acidente doméstico e cancela a viagem à Rússia. É isso mesmo. Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi atendido no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo devido a um ferimento na região occipital da cabeça. Embora os médicos tenham avaliado que a lesão não representa gravidade significativa, foi recomendada a precaução em relação às atividades do presidente. O renomado cardiologista Roberto Calil Filho sugeriu que viagens longas fossem evitadas por enquanto, o que resultou no cancelamento da participação de Lula em um importante evento internacional. A decisão médica afetou a agenda de Lula, cancelando sua ida pessoal à cúpula do BRICS, em Kazan, na Rússia. Vaza informação interna do TSE sobre inelegibilidade de Bolsonaro. É isso mesmo. Informações que vazaram na mídia revelaram o que integrantes do TSE acreditam sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministros afirmam que são mínimas as margens de Bolsonaro conseguir reverter o quadro para as eleições de 2026. Bolsonaro já afirmou que se sua inelegibilidade continuar valendo em 2026, ele jogaria a toalha. Na visão dos ministros, apenas um fato novo de grande repercussão poderia reverter as condenações. Além disso, essa reversão somente poderia ocorrer via decisão do Supremo Tribunal Federal, algo considerado improvável nas atuais circunstâncias. Bolsonaro e seus aliados citam a jurisprudência Lula para pleitear a reversão da inelegibilidade do ex-presidente. Em 2018, Lula foi condenado e preso no processo do Triplex do Guarujá. Naquele ano, o petista ainda tentou disputar a presidência da República, mas o TSE indeferiu seu registro com base na lei da ficha limpa. O petista voltou à cena política em 2021, após o STF anular as sentenças contra Lula sobre o argumento de que a Lava Jato agiu de forma parcial, com base nas mensagens roubadas de integrantes da Força Tarefa. Na análise de integrantes do TSE, apenas um fato novo com essa proporção poderia gerar uma reviravolta para favorecer o ex-presidente da República. Estão ignorando as mensagens vazadas pelo jornalista Glenn Greenwald dos assessores de Moraes no TSE, que comprovam a parcialidade do tribunal. Se isso não é um fato novo pior do que a Vaza Jato, então acabou. A lei não importa. Não importa se houve parcialidade, se houve crime ou não, mas sim quem está sendo julgado. Se é Lula e roubou bilhões da nação, inocenta. Mas se é Bolsonaro e se reuniu com embaixadores, é golpista, nazista, fascista. Condena. Tivemos uma fala importante aí do Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele afirma que a anistia a Jair Bolsonaro, ou seja, a devolução dos direitos políticos do ex-presidente, o fim da inelegibilidade, será uma das condições para apoio do PL na eleição do Congresso Nacional, na escolha dos novos presidentes de Câmara e Senado.
Valdemar afirma que a bancada do PL lutará para incluir Bolsonaro no projeto que está sendo analisado na Câmara, porque por enquanto ele não está. A anistia que está sendo discutida lá é para os réus do 8 de janeiro. Bolsonaro ficou de fora, mas o Valdemar quer incluí-lo. A gente tem aqui um vídeo com a fala. O Bolsonaro é o representante da direita no mundo, porque quando o Bolsonaro apresentou a campanha dele, por coincidência, não sei, isso estourou em todo lugar, Argentina, em vários países do mundo começou a direita a crescer. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. E aí, eu tenho certeza que até o próprio Marçal vai votar no Bolsonaro. Sobre essa questão, presidente, caso Jair Bolsonaro não consiga se tornar elegível, o PL tem um plano B? Tem algum nome que o senhor considera que está em primeiro na fila? Não, nós temos... Quem tem que ter esse plano é o Bolsonaro, porque quem vai escolher é ele. Acontece o seguinte, eu não acredito. O Lula ficou 580 dias preso. Ninguém nesse Brasil imaginou que o Lula ia ser candidato à presidência da República. Nós vamos ter agora a votação da anistia. Vamos incluir o Bolsonaro, vamos lutar para incluir o Bolsonaro nisso, e porque a condenação dele foi simplesmente absurda. Só porque ele conversou com os embaixadores e disse que era contra as urnas. Essa é uma opinião dele que tem que ser respeitada. Então, e por isso deixar ele inelegível. Se não existe no mundo, no planeta, nós vamos reverter isso aí. Presidente, mas eu queria que você fosse mais específico, explicar quais são os caminhos disponíveis hoje para tornar Bolsonaro elegível em 2026. O senhor falou da PEC da anistia. Não é tão simples assim, precisa ter uma divisão, é uma pauta bastante difícil, bastante polêmica no Congresso. Quais outros caminhos? Tem caminho pela Justiça? Pela Justiça? Pode haver ainda no Supremo, mas eu acho mais fácil pelo Congresso Nacional. Porque nós vamos ter que fazer essa emenda, a PEC, você tem razão, Jussara, a PEC da anistia não trata do assunto do Bolsonaro, nós vamos ter que fazer isso no andar da carruagem. E temos que pôr isso na pauta do presidente da Câmara e do presidente do Senado a ser eleito, para ter o nosso apoio. Que nós vamos colocar isso na pauta da anistia, colocar o Bolsonaro também. Uma questão é a sucessão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O PL, para declarar o seu apoio a um candidato, vai pedir para que o candidato apoie a PEC da anistia? Não tenha dúvida disso. Mas esse é um assunto difícil, porque ele vai assumir que apoia a PEC. Agora nós temos que convencer na Câmara os deputados a votarem. E eu acredito que a gente convença, porque esse embate com o Bolsonaro não pode ser resolvido dessa forma como foi no TSE, deixar um cidadão inelegível. Isso não existe no planeta. Então, quer dizer, isso vai ser revisto na Câmara e nós vamos pôr isso no pacote da eleição do presidente da Câmara e do Senado, para ele apoiar a inclusão do nome do Bolsonaro na anistia. Então o PL só apoiará um candidato que se comprometer em apoiar a PEC da anistia? Não tenha dúvida disso. Vamos lá, Jorge Serrão, acha viáveis, Serrão, essas estratégias traçadas pelo Valdemar? Com certeza absoluta. Valdemar da Costa Neto mostrou que ele é tão esperto quanto o Gilberto Kassab na hora de fazer articulação e de perceber o movimento da política. Essa semana, Jair Bolsonaro deu uma canelada no Valdemar da Costa Neto, cobrando uma posição mais dura dele com relação à turma do PL lá no Maranhão, que Bolsonaro não está satisfeito com essa turma. E em relação à decisão do próprio Valdemar de passar o comando do partido ou para o Rogério Marinho ou até para o Eduardo Bolsonaro. O bicho pegou, claro que essa história ficou aí um conflito no ar e o que fez o Valdemar? Opa, vou correr logo para defender o Bolsonaro. Só que nesse caso, ele está enxergando a estratégia perigosa. Porque o que eu já chamei a atenção e tem pouca gente olhando para isso. Por enquanto, Bolsonaro foi muito generoso e disse que ele não gostaria de ser incluído nessa anistia cuja prioridade é para todos os envolvidos acusados injustamente do 8 de janeiro. Só que é aí exatamente que mora o problema. Bolsonaro ainda, presta atenção no advérbio, ainda não foi incluído no 8 de janeiro. Mas a previsão é de que ele será. O sistema de poder no Brasil está só aguardando o momento mais oportuno para fazer isso o mais próximo possível da eleição para manter e ratificar a inelegibilidade do Bolsonaro e não permitir que tenha um tempo parlamentar até para lhe conceder a anistia. A jogada suprema é exatamente essa.
vamos arrebentar com Bolsonaro aos 46 do segundo tempo, sem dar tempo de chamar o VAR e sem dar tempo de pedir socorro para o Congresso Nacional. Valdemar percebeu isso. Esse jogo foi percebido pelo espertíssimo Valdemar da Costa Neto. Então, Bolsonaro tem que se levar agora a sério essa pauta que garanta não só uma anistia ampla, geral e restrita para a turma do 8 de janeiro, quanto para outros prejudicados também nessa história toda. Tem uma lista de gente perseguida. Está aqui, ó, no nosso programa. Tem gente perseguida aqui que não pode entrar no Brasil, que está aí sem passaporte, com conta bloqueada. Essa anistia tem que atingir todo mundo que foi prejudicado politicamente pelo pensamento juristocrático. Isso tem que ser uma decisão do Congresso Nacional. É uma decisão política que vai desagradar a juristocracia, ela vai reagir, mas aí será o momento do grande embate. Vai valer o despertar do brasileiro ou o interesse da juristocracia? É isso que vamos ver mais adiante. E você, Fabi, o que acha desses planos? Olha, primeiro foi bem real, né? Aquela braveza toda que o Bolsonaro expressou lá na entrevista da Auriverde. Eu vi muita gente tentando interpretar, a gente não tem nada para interpretar. Ele estava muito bravo com o Valdemar, era com o Valdemar, né? Ficou muito claro. Ele verbalizou, gente, verbalizou. O que vocês querem mais? Tem hora que o negócio está muito chato, sabe, gente? E óbvio, ele ficou bravo, talvez, aí sim, né? Dá para falar um talvez, porque não fosse o Eduardo lá, que seria considerado para um cargo como nacional do partido, do PL, mas o que pegou para ele, e ali eu vi como o Bolsonaro é genuíno para falar as coisas, né? Ele falou assim, não é justo, o que eu rodei o Brasil inteiro, a gente sabe que é verdade, para fazer candidatos, e agora esse pessoal aí tá dando entrevista, porque não foi somente ele, foi o Kassab, né? Foi aquele festival. Então o Valdemar veio com, desculpa a expressão, minha senhora e meu senhor, mas com o rabinho entre as pernas, né? Com as orelhinhas bem abaixadas, tentando enfrentar os jornalistas da CNN que nunca querem o bem do Jair Bolsonaro, mas ele tentando responder de forma mais coerente possível. A gente confia no Valdemar? Obviamente não. De jeito nenhum, jamais. Mas é o partido que o Bolsonaro está e realmente ele trabalhou muito. Essa questão da anistia, vamos deixar bem claro. Quando surgiu esse projeto, que a Carol Dittoni passou na CCJ, que foi nomeado o Rodrigo para poder levar para frente, o presidente Bolsonaro veio e falou, não quero que coloque meu nome. Ele verbalizou. Aí veio um bando de gente cretina também falar que o Bolsonaro estava interessado nessa anistia. Gente, não estava. Aí a Carol Dittoni teve que fazer uma live lá no canal do Deltan para poder esclarecer que jamais o presidente Bolsonaro pediu isso. Então vamos relembrar essa parte, porque essa parte precisa deixar muito claro. Agora, é uma questão de justiça, de coerência, de decência, o Bolsonaro ser incluído nisso sim, precisa ser zerado isso. Isso é muita injustiça com os presos do 8 de janeiro e com o presidente Bolsonaro, tá tudo igual nesse sentido. Então assim, eu tô falando isso já nem sei quanto tempo, mas desde quando começou essas eleições que tá uma baixaria. Pessoal, pare de brigar com aquele que de verdade pensa igual vocês. Tá uma brigalhada desnecessária, então parem, tá, gente? Parem. Se não for para somar, fique quieto e dá um apoio aí para quem vocês acreditam. E não fique cobrando dos outros, porque se não for genuíno, não vale, entendeu? Não vale. Então é isso, né? Espero que o Bolsonaro seja anistiado, assim como todos os presos e refugiados do 8 de janeiro, que, na minha opinião, se cometeram crime, tem que ter um devido processo legal. E o máximo ali são crimes de vandalismo, né? Não são crimes contra o Estado Democrático de Direito, que fiquem anistiados, assim como todos os presos. Bom, pouco acrescentar o que meus colegas falaram, mas vamos lá. Tá claro que o pito que o Bolsonaro passou no Valdemar surtiu efeito. Daí esse trecho da entrevista, né? A sensação que eu tenho, olhando de fora, sem bastidores, a sensação que eu tenho é a seguinte. Uma das missões do Valdemar, o Valdemar é um sujeito, normalmente essas figuras têm interesses dúbios, não é uma coisa preto no preto, branco no branco, ele
Ele não é um cara de direita, mas ele tem um partido hoje que cresceu muito graças à direita bolsonarista. Então ele não quer perder isso. Então ele anda em gelo fino, né, tentando equilibrar esse aspecto com o fato de que ele é um cara de sistema. E, na minha opinião, uma das missões que ele tem é domesticar o bolsonarismo. É tornar o bolsonarismo mais tucano, mais palatável. Ele, na entrevista do Globo, chamou o Nicolas de muito radical. Porra, o Nicolas é a estrela que qualquer técnico gostaria de ter no time. O deputado mais votado do país, jovem liderança, foi cabo eleitoral nessas eleições municipais, importantíssimo para o PL. Aí vem o presidente do PL e fala: esse é muito radical, temos que conversar mais com o centro. Então, na minha opinião, o desejo do Valdemar é ter todos os votos bolsonaristas virando um partido tucano, centrão fisiológico, que é o que a natureza dele inclina naturalmente para esse lado, né? Ele adoraria botar o Tarcísio no candidato à presidência dentro do PL, com o Kassab, não sei o que. Ele adoraria isso. Só que esbarra no Bolsonaro, que é o cara que tem os votos, é o cara que tem a popularidade. Aí o Bolsonaro desce o sarrafo na entrevista da Auriverde, rebatendo a entrevista detestável do Globo, do Valdemar, né? E ele vem agora com, veja bem, isso aqui é negociável, isso aqui... Mas não é, porque no final do dia vai depender de uma decisão da juristocracia. Eu adoraria acreditar que o Congresso vai peitar, como o Serrão está desenhando aqui, a juristocracia. Eu não vejo tanta chance disso. Tomara que eu esteja errado. Mas no final do dia, o Valdemar está fazendo um discurso bonito para o Bolsonaro e para os bolsonaristas, na expectativa de que, tá bom, puxa, não deu. Não deu para torná-lo elegível novamente. Plano B, vamos com o Tarcísio, precisamos do Kassab, vamos fazer uma grande aliança, temos que conversar com o centro, com a esquerda, precisamos ganhar, né? E aí voltou o fenômeno da direita permitida. O teatro das tesouras, e a direita bolsonarista, a direita verdadeira, não tem espaço na democracia brasileira. E o Valdemar é o presidente do maior partido de direita, que não é mais bem direita. Essa é a visão que eu tenho, tá? Eu posso estar errado, tomara que eu esteja errado em algumas coisas, mas essa é a minha análise. Eu olho para esse jogo de cena, para esse tabuleiro, para essas peças mexidas, é assim que eu vejo. Valdemar não inspira nenhuma confiança, não é um cara de direita, adoraria tornar o Bolsonaro alguém muito diferente do que o Bolsonaro é e representa para a direita, né? E aí, Bolsonaro deu um recado, falou: não vai ter só o meu voto querendo me jogar como carta fora do baralho, não. Aí eu jogo a toalha, aí eu vou embora. Foi o recado que o Bolsonaro deu, né? Então como é que fica? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.